Curso Sempre. Inteligência em concursos. Então vamos lá, ó. Classe D, classe média baixa, 750 a 1.200. Quem é, vocês sabem disso, salário mínimo para baixo é o que nós chamamos de baixa renda, né? Certo? Classe baixa renda, tá? Bem, o que é a classe média média? Aquela média carteira assinada, média, né, concurseiro, por aí afora, tá? É classe C. Vai de 1.200 a 5.174. Renda familiar, hein? Então, se você tem, por exemplo, numa família, um pai, uma mãe, cada qual ganhando 1.200, dá 2.400. Se tiver mais uma filha, um filho ganhando mais 1.200, dá 3.600, tá vendo? Se encaixa aqui. Então, e outra coisa, eu gosto dessa classificação, uso ela nas aulas, porque me parece que todos vocês entendem ela, né? Porque tem outras classificações. Mas essa aqui parece que, não sei, é a nossa cara, né? Como eu estou aqui, eu sei bem que é por aqui mesmo, tá? Já tive lá embaixo, já subi, tá? Eu sei que é isso mesmo. Então, classe C, 1.200 a 5.174. Este grupo é o grupo que funcionou, ó. Cresceu de 46 milhões para 105 milhões. Então dá para dizer que metade da população brasileira hoje, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, é o quê? Classe C. É isso que movimenta o país. Então, eu já tinha falado lá atrás, vamos falar bem claramente isso aqui. Quem criou isso aqui foi Getúlio Vargas, tá? E essa é a diferença do nosso país, por exemplo, como um país como o Paraguai. O Paraguai é um país muito rico, muito desenvolvido, está rolando dinheiro lá, mas ele não tem classe média. Ele tem a elite e o povão. Então falta esse recheio. Quando um país cria esse recheio é que ele se desenvolve. Estados Unidos se desenvolveu por causa disso. Na Europa você também tem isso, tá? Tem uma classe média. Nos países árabes não tem. China está criando agora a classe média dela. Ela não tinha. Está criando agora, tá? Hoje tem 700 milhões de classe média. É isso que movimenta a China. Ela não tinha e que está criando agora, depois do comunismo. Tá? A Argentina está queimando a classe média. Tá? E aí o país entra em crise. Se você olhar os países árabes, né? Para pensar nos países árabes, muito ricos, mas o que você vê lá? Você vê aquele pessoal com aquelas mordomias todas aí, avião, colar de pérola, não sei o quê, aquelas cidades maravilhosas. Aí você olha do lado das cidades e tem gente andando de camelo. Então fica bem claro que eles têm uma grande justiça social lá. Você tem os todos poderosos e tem os miseráveis, né? Porque vivem de esmola que é o modelo feudal lá, é o modelo de tempo da Idade Média. Então, quando você tem, como nós temos agora, uma classe média forte, aí o país funciona. Basta ter só uma boa administração nos municípios, no Estado, no governo federal, a coisa vai. Isso nós não temos, né? Se nós conseguirmos agora, numa próxima etapa dos próximos 25 anos, formar administradores públicos honestos, bem intencionados e voltados para ajudar a população, nós podemos chegar rapidamente aí num padrão de França, de Noruega, de Dinamarca. Esse é o nosso grande problema hoje. Nosso grande problema é que nós funcionamos bem, só que nós estamos pagando muito imposto e o imposto está sendo mal utilizado. Gestão pública, né? Gestão privada até que vai bem. Gestão pública. Bom, vejam ali em cima, ó. As classes Z e D diminuíram de 93 milhões para 63 milhões. Então, exatamente os 30 milhões que está aqui, ó, eles aparecem aqui. Tá vendo? Esse aqui o pessoal foi tudo para C. Que é 1.200 para cima, que vocês sabem que hoje qualquer tipo de profissional aí, seja a formação que ele tenha, que trabalhe um pouquinho, ele faz 1.200 com o pé nas costas. 1.200 dá o quê? 120, dá o quê? 1.200 dividido por 30. Dá R$40 por dia.
Quer dizer, hoje um chaveiro ganha mais que isso, né? Só, o cara tem que trabalhar. Se o cara ficar dormindo em casa, eu acho que não ganha. Mas ganhar R$ 40 hoje, qualquer tipo de atividade dá para fazer, né? Então, isso há tempos atrás não era possível, tá? Tempos atrás não tinha como você ganhar R$ 40 por dia, a não ser que você fosse carteira profissional assinada e tivesse seu salário. Então, o país está ótimo, o país está maravilhoso no momento. Vocês estão num país maravilhoso. Só que, infelizmente, nossos governantes, de uma forma geral, estão estragando ele. Tá? Bem, então vamos repassar. Ó. Em 2 décadas, 30 milhões de brasileiros deixaram a pobreza. Significa o quê? Saíram das classes Z e D e foram para a classe C. Tranquilo? Agora você vai dizer, cara, mas pera um pouquinho, mas não fecha aqui, ó. 46 para 105, como é que pode? Porque tem muita gente que nasceu na classe C e teve filhos, etc., né? E expandiu na classe C. Tem uma outra característica também muito importante que essa conta não fecha, que é o seguinte, os divórcios. Quando tem um divórcio, na verdade surgem 2 famílias. A mãe fica com 1 ou 2 filhos, o pai fica com outro, ou casa de novo, etc. Então esse número da classe média, ele não é só a ascensão. A classe média, ela cresce por si só. Tá certo? Então, se você está contando isso, a coisa fica assim. Aliás, a propósito, anote aí um termo que pode aparecer na prova. Família reconstituída. Já ouviram esse termo? Família reconstituída. Então, o que nós temos? Um fenômeno novo. O IBGE já tem isso aí anotado, tá? E ele está dizendo que hoje 15% da família são famílias reconstituídas. O que é isso? Família reconstituída é divorciados que se casam. Então, uma mulher com um filho, um homem com 2 filhos, né? Se eles casam de novo, né, formam uma nova família, então a gente chama isso de família reconstituída. Ele é um fenômeno interessante porque até algum tempo atrás a gente dizia o seguinte, que estava aumentando o número de pessoas que moravam sozinhos. Foi a primeira rodada dos divorciados. A primeira rodada dos divorciados se divorciavam e não casavam de novo, certo? Não tinham o hábito de casar de novo. Pelo contrário, eles queriam mais era sobre água fresca. Agora, há uma tendência, há quem diga que é por causa da AIDS, que é por causa das doenças sexualmente transmissíveis, da segurança. Hoje o pessoal não prefere, desmanchando um casamento, fica lá sozinho, às vezes 1 ano, 2, mulher e homem. 1, 2, 3 anos, de repente percebe que é melhor, é mais seguro casar. Então é muito grande o fenômeno, e entendendo por casamento, não necessariamente papel passado, né? Não precisa ter papel passado, porque hoje a legislação tem essa vantagem de união estável. Então, chama-se família reconstituída. Se aparecer esse termo na prova, isso é uma coisa de atualidades. O fenômeno da formação das famílias reconstituídas. E vocês concordam que isso aí está rolando toda hora por aí, né? De repente até algum de vocês estão nesse estágio. Então, é isso aí mesmo. Tranquilo? Bem, matamos essas 3 aqui? Aí o que você tem? Você tem mais 2 classes sociais, anotem aí que eu não coloquei na apostila, que é a classe B. Classe B, então, é o que a gente conhece por aí como média alta, né? Então você tem, repassando, baixa renda, classe média baixa, classe média média, né? A média autêntica, e tem o que nós chamamos de classe B ou média alta, que tá aí, daí nós colocaríamos uma renda aí mensal de 5 mil a 12 mil, tá? Servidor público da Polícia Federal, por exemplo. Tá? Ah, vocês viram para onde é que vocês vão, hein? Classe média alta, hein? Classe B, e é pior que é verdade mesmo, hein? Classe média alta, beleza? Até 12 mil, valeu? E depois temos o quê? A classe A, né? Essa é a classe de alta renda. Aí você bota de 13 para cima, né? Até 100, 200 mil por mês aí, que tem muita gente que consegue ganhar, certo? Então essa seria a classe alta. Classe alta, se for quanto mais alta, menos gasta no Brasil, né? Então essa
Pelo contrário, ela acumula riquezas, ela suga riquezas e não joga, que é um outro detalhe que está querendo se resolver, que ninguém teve peito para resolver no Brasil, que é taxar as grandes fortunas, né? Porque se nós taxássemos as grandes fortunas, teríamos uma receita fantástica, né? Embora não seja tão simples assim, né? Porque a França tentou fazer isso aí, daí os muito ricos saíram da França. Interessante isso, né? Matamos isso aqui? Beleza? Então, isso aqui, ó, ele não cai. Ninguém vai perguntar, por isso que eu, inclusive, não me preocupei ainda em atualizar isso. Podia atualizar, mas não é o fundamental, porque fico com a ideia. Ninguém vai perguntar para você assim, quanto ganha a classe média, tá? Mas você tem que ter essa visão de mundo para você ler a questão e tentar achar a resposta, entendeu? Aliás, esse é o grande diferencial de quem faz concurso. A pessoa que faz concurso tem que ler isso aqui, entender tudo que eu falei aqui, entendeu? E ter explicação para tudo isso aí. E você falou uma coisa que é muito importante. Você falou, essa conta não fecha. Lembra que você falou agora há pouco? Uma coisa muito interessante é vocês entenderem que quando se refere em economia e sociedade, os números não fecham mesmo. Porque as variáveis envolvidas são muito grandes. Você tem que ter explicação. Você viu que você me fez uma pergunta, eu te dei uma explicação. Então, ter essa explicação na cabeça, cada um de vocês tem que ter isso, ajuda na prova. E vou dar mais uma dica para vocês. Uma coisa muito importante é você chegar em casa, com a tua turma em casa, e comentar esses assuntos. Esses assuntos de atualidades é muito importante comentar em casa. Porque às vezes uma pessoa de casa leu alguma notícia que você não leu, cara, mas isso aqui fulano falou o contrário. Tudo bem, não é o que está na apostila, porque isso aqui é muito rápido. Daqui a pouco eu vou mostrar os números que já tem mudanças aí. E na última semana teve um número aí que teve mudança, tá? Então, comentar em casa, tá? Em casa, ou mesmo na turma, né? Às vezes até no final de tarde, aí, tomando umas e outras, se de repente tem alguém que gosta de conversar, né? E conversa sobre o assunto, bota esse assunto em discussão. Cara, você sabia que metade da população brasileira é classe média, tá? Ou então, você sabe o que é família reconstituída, tá? Você joga uma informação, a pessoa te dá 2 ou 3. Porque nós não conseguimos acompanhar todas as informações. E aí, à medida que você vai conversando com as pessoas, isso vai entrando na tua cabeça, na hora da prova você, de repente, uma informação de barzinho aí, te garante uma questão na prova. Não tente ficar com essa informação só para você. É muito importante isso aqui. Essa é uma área que tem que conversar bastante. Valeu? Bem, como é que está a economia atualmente? Então isso aqui é história, né? As últimas 2 décadas, por que cresceu e aonde cresceu. Por que cresceu e aonde cresceu. Tranquilo? Agora, como é que está a coisa agora? Então o que nós somos hoje? Hoje nós somos a 7ª maior economia do mundo. 7ª maior economia do mundo. E aqui é importante saber quem é a maior economia do mundo. É Estados Unidos, tá? Não é China. É Estados Unidos ainda, tá? E dá de lavada na China ainda, tá? A segunda já é a China. Depois Japão e Alemanha. Essas 4 tem que saber bem. Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Essa noção você tem que ter, tá? Veja que são países interessantes, porque Estados Unidos, China, Japão e Alemanha vivem envolvidos em revoluções e guerras. Se diz que uma das coisas que ativa um país é isso. França e Grã-Bretanha, ou Reino Unido também, tá? Ativa o país essa situação de crise que o país enfrenta, com perda de pessoas, falta de coisas, etc., ele acaba pegando o ritmo e depois ele deslancha. Os 2 exemplos mais concretos é Japão e Alemanha. Foram 2 países derrotados na Segunda Guerra Mundial, portanto, há 60 anos atrás, e hoje são os maiores. Quer dizer, veja como o país é destruído e ele consegue se superar. França também perdeu muito na guerra.
Então, o que você tem que guardar aqui? Essa sequência, essa aqui você tem que saber. Por exemplo, vocês podem perguntar quais as três principais economias do mundo. E podem, né, se for um CESP, fazer assim, ó. As maiores economias do mundo são China, Alemanha e Estados Unidos. Fica errado. Tem que ser nessa ordem, Estados Unidos, China e Japão. Tá? A não ser que ele escreva assim, entre as maiores economias do mundo estão China, Estados Unidos e Japão, fica certo, porque se ele está entre as maiores, ele não classificou. Mas se ele classificar, tem que ser essa sequência, Estados Unidos, China e Japão. A pergunta mais comum é dizer que a China é o país mais desenvolvido porque está mais na moda agora. E ele é o maior do mundo, então, em população. Então, você pode ter a ilusão de que China cresceu mais que Estados Unidos. Não cresceu. Então, isso aqui, ó, bota uma flechinha aí, importante essa informação. Como é que se calcula isso? Se calcula através do PIB, tá? PIB. O que é PIB? PIB é a soma de tudo que um país produz em um ano. Produto Interno Bruto. Produto, então, é sinônimo aqui de produção, né? Produção interna, dentro do país, tá? Bruto por quê? Porque não se tira aí as transferências para o exterior, etc, etc. Né? O pessoal produzindo, tá? Gera uma riqueza em um ano. E isto a gente tem condição de comparar mundialmente, por quê? Porque o PIB não é calculado apenas por um país, é calculado por vários países e a metodologia é a mesma. Então dá para fazer comparação. Tranquilo? Bem, quais os produtos que fizeram o Brasil dar uma deslanchada atualmente? Principalmente, embora nós tenhamos indústria, tenhamos serviços, etc., nós temos um grande resultado pelos recordes sucessivos de exportação de commodities. Então, o que é commodities? Anote aí. Commodities é uma palavra que aparece na prova, tá? Cada vez aparece mais termos em inglês. Commodities são produtos sem marca. Esse é o termo correto de commodity, tá? Produto a granel, produto normalmente bruto, né? Tá claro? Quais são as commodities mais importantes do Brasil? Minério de ferro, que a gente aqui no sul do Brasil não percebe muito, porque a grande exportação é do Pará, certo? Carajás, e a grande compradora é a China. Petróleo, mas pera aqui, petróleo é o seguinte, petróleo tem dois tipos, tem o petróleo chamado fino e o petróleo de teor mais pesado. Nós produzimos muito petróleo de teor pesado, então sobra petróleo pesado, nós exportamos. E importamos muito petróleo também, que é o petróleo chamado fino, né? Qualidade superior. Exatamente. Então, o que acontece? Petróleo é, sim, um grande produto de exportação nosso, tá? Soja, que aí nós sabemos que o Brasil inteiro exporta. Açúcar. Etanol. Etanol tudo bem, exporta, mas não é muito, mas ele é importante. Hã? Ele é commodity, sim, ele é sem marca. Tá? Ele é exportado a granel, principalmente para o Japão. O Japão tem um programa de mistura de etanol na gasolina lá de 2%. Nós aqui temos 22%, 25%. Eles têm só 2%, tá? Mas a quantidade que eles compram é bastante. E ele é considerado uma commodity pelo seguinte, tudo bem que eu concordo com você que ele já está industrializado, tá? Mas o conceito de etanol, de commodity, não é produto primário. Commodity é produto sem marca, tá? Por isso que ele entra aí. A granel também é outro conceito. Commodity é produto vendido a granel, produto que você não diferencia um do outro, uma carga de outra, tá? Complexos da carne, boi, frango e suínos, tá? E celulose, tá?
Celulose, os grandes exportadores são Paraná, Espírito Santo, São Paulo, tá? Esses são, então, complexos da área de celulose. Então, esses produtos representam quase 50% de todas as exportações. E atenção para o detalhe, estiveram muito bem nos últimos 20 anos. No momento não está tão bem assim, tá? No momento a coisa está meio travada. Mas, então, se entende que o Brasil alcançou recordes sucessivos de exportação por causa das commodities. O que mais que nós exportamos? Nós exportamos manufaturados. Esse é o termo que aparece na prova. Manufaturados, tá? O nosso grande comprador de manufaturados é a Argentina. E é um outro problema grave, que a Argentina está falidinha, tá? Então, nós estamos perdendo muita exportação para a Argentina, tá? Mas hoje parece que o maior parceiro comercial em termos de exportação seria a China, né? É a China. Mas de manufaturados, se falarem na prova que o maior parceiro de manufaturados aí é a Argentina, tá? Tranquilo? Quais os principais clientes? Exatamente o que você falou aí agora. Então, atenção. Quem mais compra do Brasil é China. Aqui tem uma inversão. Estados Unidos é o segundo, tá? No século XX, os Estados Unidos foi o grande comprador. Atualmente é a China. E o terceiro é a Argentina, tá vendo? A Argentina. Quarto, atenção para o quarto, hein? Se perguntarem qual é o maior comprador da Europa, não é Alemanha, nem Itália, nem Reino Unido, é a Holanda. Holanda, isso aqui é uma pergunta sem vergonha, tá? Maior cliente brasileiro na Europa é a Holanda. Por que Holanda? Açúcar? Não. Flor? Hã? Flor? Não. Flor se nós estivéssemos comprando dele. É o que nós exportamos. Não, é outro problema. É bom vocês anotarem isso. Holanda é um entreposto comercial da Europa. Na Holanda tem o maior porto da Europa, que é Roterdã. Então, o que acontece? Ele é uma espécie de atacadista da Europa. O que ele faz? Ele compra a granel daqui, alguma coisa ele embala, outros ele vende solto. E outra coisa, a Holanda é o ponto de desembarque. Então, estatisticamente aparece a Holanda, mas pode ser que vá para a Espanha, vá para Dinamarca. Eu trabalhei em usina de açúcar e álcool. Aham. E na Holanda tem a Dreyfus. Sim, que E compra. a Dreyfus, ela é a maior Negociador. do mundo. Então, ela compra soja, açúcar. Exatamente. No nosso caso era açúcar. Todo o açúcar do Brasil passa pela Dreyfus. Exatamente. E vai pra Holanda. E soja e tudo mais. Mas o importante é o seguinte, ele é um entreposto. Né? Porque a Holanda é pequena, ela não poderia ser a maior compradora, tá? Agora, tem compras diretas também da Alemanha, da Itália, do Reino Unido e da Espanha, tá vendo? Bom, então atenção, vamos repassar. A pergunta provável, os três primeiros. Sempre os três primeiros são mais citados. Então, China, Estados Unidos e Argentina, então vamos repassar, hein? Se perguntarem qual é a maior economia do mundo, é Estados Unidos. Agora, quem é o maior comprador do Brasil é China. Então, aqui que você pode errar a questão, certo? E Estados Unidos é o segundo e é o que foi maior comprador no século XX. Então, ele foi o nosso maior parceiro até que a China se transformou numa potência econômica. E a Argentina é o maior comprador de manufaturados ainda, embora estejamos tendo problema com ele. Bem, se eles perguntarem quais os três maiores, por exemplo, da Europa, daí a Holanda, a Alemanha e a Itália, tá vendo? E se perguntarem quais os dois maiores da América do Sul, Argentina e Chile, tá vendo? Chile é uma economia muito forte, tem muito dinheiro, rola muita grana lá e ela é a segunda economia que compra de nós. Tá? Então, estão aqui os 10 maiores, mas a tendência, por isso que eu coloquei em vermelho lá em cima, você tem que memorizar mesmo os três primeiros. Tá? E aqui, de novo, hein, precisa ver noticiário. Se ouvir noticiário, você vai ver toda hora os caras falando isso. Agora, se você não ouve noticiário, você vai ter que se amarrar nessa aula aqui, e aí você, no dia da prova, vai ter que ir para o decoreba. Então, tenta ouvir notícias, assimilar informações para que você absorva isso aqui. Tranquilo? Bom,
Como é que nós estamos de tempo aí? Falta 5 minutos. 5 minutos? Não, então nós vamos fechar agora, tá? Vamos fechar agora porque esse assunto aqui vai durar mais que 5 minutos. Então, tranquilo até aqui? Beleza? Então eu vou fechar essa aula aqui agora e vamos fazer um intervalo, tá? Valeu?